Eu vou falar um pouco sobre solução tampão em cromatografia de fase líquida. De soluções tampões na cromatografia de fase líquida, substâncias químicas que mantêm o pH de uma solução relativamente constante, resistindo a mudanças significativas de acidez ou basicidade. Essa solução é fundamental para garantir as condições estáveis durante as análises cromatográficas, contribuindo para a precisão e reprodutibilidade dos resultados. A principal função de uma solução tampão é a manutenção do pH, pois o pH constante é crucial para a estabilidade das condições de separação, influenciando a interação entre moléculas analisadas e a fase estacionária da coluna cromatográfica. Geralmente, uma solução tampão é composta por um ácido fraco e sua base conjugada, ou vice-versa. Exemplos comuns incluem tampões de fosfato, acetato ou citrato. Dentre seus benefícios, é possível citar a precisão analítica, pois a manutenção do pH constante assegura a reprodutibilidade dos resultados, permitindo uma análise mais precisa dos compostos presentes na amostra. Podendo citar também a estabilidade da coluna, que contribui para a integridade e a vida útil prolongada das colunas cromatográficas, evitando danos causados por variações extremas de pH, assim como a resolução cromatográfica, pois a utilização de soluções tampão apropriadas pode melhorar a resolução entre picos cromatográficos, possibilitando uma separação mais nítida entre os componentes da amostra. Para a preparação, depende muito do pH desejado. Você deve escolher um sistema tampão apropriado, considerando a faixa de pH onde os compostos de interesse são mais estáveis. A concentração do tampão pode ser ajustada para atender às necessidades específicas do método, comumente na faixa de 10 a 50 ml. O mecanismo na cromatografia de fase líquida é a estabilização do pH do eluente. Mantém o pH constante no eluente, garantindo que as condições ideais de separação sejam mantidas ao longo da análise. A limpeza após o uso requer um enxágue adequado. Após a análise, é essencial realizar enxágues apropriados para remover resíduos da substância tampão e evitar contaminações das análises subsequentes. O uso de soluções tampão na cromatografia de fase líquida tem uma história intrinsecamente ligada ao desenvolvimento da própria cromatografia e à necessidade de melhorar a precisão e reprodutibilidade das análises. De 1900 a 1950, na história da cromatografia, ela teve início no início do século XX, com os trabalhos pioneiros de cientistas como Mikhail Tsvetanov, que utilizou colunas de sílica para separar pigmentos de plantas, e posteriormente, na década de 1950, a HPLC começou a ser desenvolvida, mas só se tornou uma técnica prática e amplamente utilizada nas décadas seguintes, com o desenvolvimento de bombas de alta pressão e detectores sensíveis. Já em 1960, com a crescente aplicação de HPLC em análises químicas e biológicas, a necessidade de controle rigoroso do pH durante as análises se tornou evidente. Em 1970, nessa época, houve uma padronização crescente no uso de soluções tampão na HPLC. A escolha dos tampões e a compreensão de sua importância tornam-se parte integrante dos métodos analíticos. Em 1980, pesquisadores começaram a desenvolver tampões especificamente otimizados para as condições da HPLC, considerando fatores como a compatibilidade com as fases estacionárias e a estabilidade ao longo dos tempos. Por volta de 1990 até os dias de hoje, com os avanços na tecnologia e na compreensão das interações cromatográficas, o uso de soluções tampão na HPLC continua a ser aprimorado para atender às demandas específicas de diversas aplicações analíticas. Sobre sua aplicabilidade e contexto industrial, é vasta e abrange diversas áreas industriais. A técnica HPLC é amplamente utilizada para análise de compostos em complexas amostras, e o uso de tampões desempenha um papel crucial em garantir resultados confiáveis e precisos. Na indústria farmacêutica, o controle de qualidade na análise de produtos farmacêuticos para garantir a conformidade com os padrões de qualidade, e no desenvolvimento de medicamentos, em estudo de estabilidade, formulação e pesquisa de novos medicamentos. Na indústria alimentícia, também serve para o controle de qualidade para analisar ingredientes, aditivos e contaminantes em alimentos, assim como para a segurança alimentar, detecção e quantificação de resíduos de pesticidas, micotoxinas e outros contaminantes. Na indústria ambiental, o monitoramento ambiental na análise de água, solo e ar para detectar e quantificar poluentes, assim como o controle de efluentes, para monitorar a qualidade de efluentes industriais. Na indústria química, o controle de processos na monitoração de reações químicas e análise de produtos químicos, assim como a pesquisa e desenvolvimento, em estudo para otimização de syntheses químicas. Na indústria de biociência, a biologia molecular, na separação e quantificação de biomoléculas como proteínas, ácidos nucleicos e compostos bioquímicos. Na farmacogenômica, para análise de DNA, RNA e proteínas em estudos genômicos e proteinômicos. Na indústria petroquímica, para o controle de qualidade de combustíveis, na análise de hidrocarbonetos e outros componentes presentes em combustíveis. Na análise de amostras petrolíferas, para a determinação de compostos em amostras de petróleo e derivados. Na indústria de cosméticos, na análise de ingredientes e formulação de produtos cosméticos. Para a pesquisa de novos ingredientes e para avaliar a estabilidade e a eficácia de novos compostos. Na indústria de materiais, serve para a caracterização de polímeros, na análise de polímeros para determinar sua composição e propriedades, controle de qualidade de materiais e análise de alta pureza.
Em todo esse contexto, as soluções tampão são empregadas para manter o pH constante durante a análise, assegurando condições estáveis que são essenciais para a separação eficiente dos componentes da amostra. Isso é vital para garantir resultados precisos, reprodutíveis e confiáveis em ambientes industriais e diversos. A sua importância em precisão analítica, a solução tampão mantém um pH constante, o que é crítico para garantir que as interações entre os analitos e a fase estacionária ocorram de maneira consistente, proporcionando resultados analíticos precisos. Na reprodutibilidade dos resultados, a estabilidade do pH proporcionada pelas soluções tampões contribui que a reprodutibilidade das análises, garantindo que os experimentos repetidos sob a mesma condição produzem resultados consistentes. Na estabilidade da coluna cromatográfica, o uso adequado de soluções tampões contribui para a estabilidade e a vida útil prolongada das colunas cromatográficas, minimizando danos e reduzindo a necessidade de substituição frequentemente. Melhoria na resolução de cromatografia. A utilização de soluções tampões apropriadas para melhorar a resolução entre os picos cromatográficos, permitindo uma separação mais nítida entre os componentes da amostra. A prevenção de variações de pH no eluente evita variações abruptas no pH do eluente e é crucial para manter as condições ótimas de separação e garantir a fidelidade dos resultados ao longo do tempo. Ainda nos seus benefícios, a garantia de estabilidade das condições das análises é um dos seus fortes. A solução tampão proporciona um ambiente estável, minimizando variações nas condições de análise e garantindo a integridade dos resultados. A proteção dos analitos sensíveis ao pH. Certos analitos sensíveis a variações de pH, ou seja, o uso de solução tampão protege esses analitos, garantindo que suas propriedades químicas não sejam alteradas durante as análises. Em métodos analíticos sensíveis, como o HPLC, onde pequenas variações nas condições podem ter grandes impactos nos resultados, as soluções tampões oferecem uma base estável para análises robustas. Mantendo o pH constante, as soluções tampão podem ajudar a reduzir interferências que podem surgir devido a mudanças na acidez ou basicidade da amostra. O uso adequado de solução tampão contribui para o bom funcionamento do cromatográfico, incluindo a preservação de componentes dos sistemas, como a coluna e o detector. A FISPIC, Ficha de Informação de Segurança de Produtos Químicos, é um documento que contém informações sobre propriedades químicas, físicas e toxicológicas, ecotoxicológicas, regulamentares e de segurança de substâncias químicas. Na cromatografia de fase líquida, a FISPIC é relevante para garantir o manuseio seguro dessas substâncias. Alguns pontos a ser considerado incluem a identificação do produto, propriedades físico-químicas, identificação de perigos, medidas de primeiros socorros, medidas de combate a incêndio, controle de exposição e produção individual, propriedades toxicológicas, medidas de controle para derramamento ou vazamento, manuseio e armazenamento e disposição. No contexto de laboratórios que utilizam solução tampão em cromatografia com a biossegurança, condições de biossegurança são fundamentais para proteger a saúde dos operadores e evitar a contaminação de amostras. Alguns aspectos importantes incluem o treinamento adequado, para garantir que os operadores de laboratório sejam devidamente treinados quanto ao manuseio seguro de produtos químicos, incluindo soluções tampão, uso de equipamentos de proteção individual, o EPI, manuseio da capela em exaustão, procedimentos de emergência, descarte adequado, monitoramento ambiental e procedimento padrão operacional, o PPO. A integração dessas considerações de FISPIC e biossegurança é essencial para criar um ambiente de trabalho em segurança de laboratório que utiliza solução tampão em técnicas cromatográficas. Na mecânica do cromatográfico, o termo tampão geralmente não se refere à solução tampão utilizada na fase líquida de cromatografia de alta eficiência. Em vez disso, pode se referir a outra utilização do termo tampão, no contexto do funcionamento mecânico do equipamento cromatográfico. O Reart Buffer, ou amortecimento técnico, em alguns cromatográficos, especialmente aqueles com detecção térmica, o termo tampão térmico refere-se a um sistema de amortecimento térmico. Isso ajuda a manter uma temperatura constante no detector, reduzindo flutuações que podem afetar a precisão da detenção. O tampão de pressão. Em sistema de cromatografia de alta pressão, o conceito tampão de pressão refere-se a dispositivos ou componentes mecânicos projetados para suavizar variações de pressão no sistema, garantindo um fluxo constante. O tampão de injeção na amostra. Na injeção de amostra, especialmente de sistemas atômicos, o termo tampão pode ser usado para descrever uma fase inicial do processo em que um volume específico da amostra é retido, antes de ser reinjetado no sistema de separação, garantindo precisão na quantidade de amostras injetada. Tampão de fluxo. Em cromatografia líquida, o termo tampão de fluxo pode ser utilizado para descrever dispositivos ou válvulas que ajudem a manter o fluxo constante de solventes durante a análise. Em sistemas de automáticos de injeção, um tampão pode ser um volume fixo de solvente, que é utilizado para carregar a amostra no injetor antes da injeção propriamente dita, proporcionando uma introdução suave da amostra no fluxo do eluente. Em resumo, ao considerar um termo tampão na mecânica do cromatográfico, é essencial contextualizar o uso específico no equipamento em questão. Cada aplicação pode ter um significado distinto, mas geralmente está relacionado a elementos projetados para otimizar o desempenho e a precisão do sistema cromatográfico. O tampão pode contribuir para a eficácia da separação cromatográfica, com a manutenção do pH constante, a estabilidade da fase estacionária,
melhoria de resolução cromatográfica, evitar a retenção indesejada ou evolução prematura, minimizar efeitos de supressão ou aumento de sinal, prevenção de problemas de coluna, consistência nos resultados e adaptação de diferentes métodos analíticos. Em resumo, a separação com tampão e cromatografia é fundamental para criar e manter condições estáveis, garantindo uma análise precisa e reprodutível. O uso adequado de tampões contribui para a eficácia da técnica cromatográfica, melhorando a resolução e minimizando variáveis que podem impactar negativamente os resultados analíticos. A escolha da concentração ideal do tampão para cromatografia de fase líquida de alta eficácia pode depender de vários fatores, incluindo as características dos análises, o tipo de coluna cromatográfica e as condições específicas do método. No entanto, algumas diretrizes gerais podem ser consideradas ao determinar a concentração do tampão, como a gama típica de concentrações, a compatibilidade com o método, a capacidade de tampão adequada, efeitos na viscosidade, minimização de interferências, compatibilidade com colunas cromatográficas, sensibilidade do detector e otimização experimental. Em última análise, a escolha de concentração do tampão deve ser baseada em uma avaliação cuidadosa dos parâmetros específicos do método e nas características das amostras a serem analisadas. Realizar experimentos preliminares e ajustar as condições conforme necessário para uma abordagem eficaz para encontrar a concentração de tampão mais adequada para o método HPLC específico.